Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Eu vou fazer um vídeo aqui, meus irmãos. Vou ler aqui um versículo da Palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca, eu vou transmitir para os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, pessoal, que fala assim, ó. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor, pessoal. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele profetizou para o rei Acabe que não haveria chuva nem orvalho, segundo a palavra dele. Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, e nestes anos não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. E a Bíblia diz, pessoal, que não choveu, não caiu nem uma gota d'água na terra de Israel, porque o profeta, que é profeta de Deus, ele profetiza e Deus ele honra, pessoal. Se Elias fosse um profeta, um falso profeta que andasse de todo jeito, não tinha acontecido a profecia. A Bíblia diz que ele profetizou que não ia chover, não ia ter chuva nem orvalho sobre a terra de Israel, pessoal. E a Bíblia vai dizer que por 3 anos e 6 meses, mais de 3 anos, não houve chuva sobre a terra de Israel. Por quê? Porque Elias era um profeta de qualidade, pessoal. Elias era um profeta que profetizava a verdade. E a Bíblia diz, pessoal, que ele profetizou dizendo que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra de Israel, segundo a palavra dele. E Elias era um homem que tinha comunhão com Deus, pessoal. Quando nós somos um crente de verdade, que anda na presença de Deus, nós profetizamos no nome do Senhor Jesus e o milagre acontece, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o milagre aconteceu naquele dia que o profeta Elias profetizou. Louvado seja o nome do Senhor, pessoal. E quando ele profetizou para o rei Acabe, sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Elias profetizou e Deus ele fez um milagre naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pegou e disse para ele: vai para Sarepta, que é de Sidom. Lá tem uma viúva e eu ordenei a esta viúva que ela te sustente. E a Bíblia diz que ele foi para Sarepta, que é de Sidom, que era uma... Sarepta, pessoal, era uma cidade que existiu na época do profeta Elias, que pertencia, né, pessoal, a Sidom, que era um país. E Deus mandou ele ir para lá dizendo que tinha ordenado a uma viúva que alimentasse o profeta. E o profeta creu na palavra de Deus, e o profeta foi, pessoal. E a Bíblia diz que quando ele chega no portão da cidade de Sarepta, que pertencia a Sidom, estava lá essa viúva apanhando, pessoal, ali 2 gravetos para fazer uma comida para ela, para o filho dela, e depois morria porque não tinha prosperidade na sua casa. Mas olha aí o que esse Deus faz. Naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha pensão. E a Bíblia diz que Elias creu, né, pessoal, ali no Deus que ele servia. E Deus disse para ele: olha, eu ordenei à viúva que ela te sustente. E quando Elias chega ali na casa dela, ele pede a ela que dê um pouco d'água para ele beber, porque ele estava com sede. E ela vai pegar água. E Elias pega e diz assim, depois que ela pega água: agora tu faz um bolo para mim comer, me dá algo para mim comer, porque eu tô aqui com fome. E a Bíblia diz, pessoal, que Elias pega e vai e profetiza ali para ela.
Ela disse para Elias: olha, a tua serva não tem senão um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite. Mas o que é isso? Eu vou fazer um bolo com esse punhado de farinha e com esse pouco de azeite. Eu vou comer mais o meu filho e morramos. Vamos morrer porque nós não temos mais o que comer. E o profeta Elias profetiza dizendo: vai e faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija, até o dia que eu der chuva sobre a terra de Israel, pessoal. E a Bíblia diz que a mulher creu, ela fez primeiro para o profeta, e comeu ela e o profeta ali por muitos dias. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija acabou, pessoal, até o dia que Deus deu chuva sobre a terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus manda, pessoal, Ele assina embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta comeu por muitos dias, ele ali e a mulher, e não faltou, pessoal, ali o azeite. A Bíblia diz que a farinha da panela não faltou até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra de Israel. Porque, pessoal, quando Deus fala, o milagre tem que acontecer. Se foi Deus que falou, o milagre vai acontecer, pessoal. Não se preocupe, se foi Deus quem falou que a tua bênção vai chegar, no momento certo ela chega, né? A palavra de Deus não mente, pessoal. A Bíblia diz que lá em Lucas 18, Jesus ele ensina para nós o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer. Uma viúva que ela foi ter com o juiz, pedindo ao juiz que o juiz julgasse a causa dela, pessoal. E a Bíblia diz que aquele juiz, ele falou consigo mesmo que ele não temia a Deus nem respeitava homem algum, né? E por algum tempo ele não quis julgar a causa da viúva. Mas quando a viúva confiou, pessoal, a viúva perseverou. E aquele juiz, ele pegou e disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeito homem algum, mas todavia, como esta viúva me molesta, essa viúva me importuna muito, eu vou julgar a causa dela. E a Bíblia diz, pessoal, que a causa da viúva foi julgada por quê? Porque ela confiou, né? O juiz pegou e deu a sentença dela. O juiz pegou e naquele dia decretou a vitória daquela viúva, porque a viúva perseverou. Deus também, Ele é com aqueles que perseveram, aqueles que oram, aqueles que se humilham na sua presença. A Bíblia diz que Ana, ela era uma mulher profetisa, e ela orou, confiou em Deus e deu para ela 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Ela buscou com fé. O segredo que Jesus quer dizer em Lucas 18 primeiro, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O crente, ele não deve desanimar. Ele não deve deixar de buscar, de confiar em Deus, porque Deus ele tem vitória para entregar para crente que confia nele, que é fiel a ele, né? A Bíblia diz que o rei Ezequias orou e Deus ele deu a vitória para o rei Ezequias. Deus disse para o profeta Isaías: vai dizer para o meu servo, e ele põe a sua casa em ordem, porque ele morrerá e não viverá. A Bíblia diz que ele foi acometido, pessoal, por uma enfermidade, uma chaga maligna. E Deus mandou o profeta Isaías ir repreender ele, dizer para ele que ele ia morrer, porque ele tinha pecado contra Deus, ele tinha feito algo que não estava agradando a Deus, pessoal. E a Bíblia diz que quando Isaías disse para ele, ele voltou o rosto para a parede e foi buscar a presença de Deus, se arrependeu dos seus pecados, daquilo que ele tinha feito diante de Deus. E Deus pegou naquele dia e deu a vitória para Isaías. Perdão, pessoal, para o rei Ezequias. Diz a Bíblia que quando o profeta está lá no pátio da casa real, o profeta pega e sai para fora, vai-se embora. E o profeta ouve a voz de Deus quando Deus diz para ele: volta até o meu servo Ezequias, até o rei Ezequias. Ele diz para ele que eu acrescentarei 15 anos da sua vida. E a Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos da vida do rei Ezequias. Por quê?
porque o rei Ezequias buscou, o rei Ezequias confiou em Deus, pessoal. A Bíblia diz que o irmão Tiago, lá em Tiago está escrito que nós não devemos, pessoal, duvidar. Nós não devemos duvidar de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes perdem a bênção porque duvida de Deus, pessoal. Duvida do Senhor, duvida da providência de Deus e perde a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor, pessoal. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. A Bíblia diz que existiu no passado um homem chamado Simeão, e foi revelado pelo Espírito de Deus que esse homem ele não morreria antes dele ver Jesus, né? Ele contemplar Jesus nos seus braços. E ele confiou em Deus, e Deus naquele dia, a Bíblia diz que Deus, quando o menino Jesus nasce, Deus pega Maria e José, vai apresentar Jesus segundo a lei de Moisés, pessoal, segundo a ordenança da lei de Moisés. E quando eles vão no templo, Simeão pega o menino Jesus e coloca nos seus braços e diz: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, viram o teu filho Jesus Cristo, aquele que tu tinha me prometido que eu só ia morrer depois que eu visse ele. E a Bíblia Sagrada vai dizer, pessoal, que Simeão diz assim: agora despede em paz o teu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus quer operar, ninguém impede, pessoal. Quero encerrar esse vídeo até aqui, pessoal. Deus abençoe a todos vocês, Creia no Senhor. Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Até o próximo vídeo, pessoal. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, pessoal. Dê aí o seu like, Deus, Ele tem grande bênção, grande vitória para entregar para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.